Essa onda aqui tem tudo para dar certo. Cor combina, movimento, mas tem um problema. A luz não atravessa. E quando a luz não atravessa, a água fica dura, pesada, sem vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde aconteceu e por que aconteceu no pastel seco. Porque não é falta de técnica, é excesso de controle. Essa onda aqui tem luz, mas ela não atravessa como poderia. E é exatamente a luz que separa uma pintura bonita de uma pintura com vida. Porque não é sobre falta de técnica, nem sobre falta de cor. É sobre como a luz se sustenta dentro da pintura. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende a luz no pastel seco de verdade. No começo parece tudo certo. As cores estão ali, os movimentos estão ali, mas ainda não existe caminho para a luz. A água não é uma cor só, ela muda conforme a luz entra ou atravessa e volta. Se tudo fica muito uniforme, essa passagem não acontece. É exatamente aqui que muita gente erra e se perde. Quando você mistura demais, você não suaviza. Você apaga a estrutura da luz. A luz precisa de contraste para existir. Não é só clarear, é criar diferença. Aqui a luz começa a aparecer, mas parece que ela ainda não domina. Ela existe, mas disputa espaço com o resto. Se isso já aconteceu com você, da luz aparecer, mas não se sustentar, deixe seu like, porque isso faz toda a diferença. Não é sobre colocar mais cor, é decidir o que fica e o que deve sair. Porque a luz precisa de espaço. E aqui entra um ponto importante. Anota aí, quando tudo vira detalhe, nada chama a atenção. Até a espuma da água precisa de controle. Não é só mudar de cor. Também precisa manter a estrutura da luz e manter a textura. E não é apenas colocar o pastel aleatoriamente e nem esfumar demais. Pastel seco é uma conversa entre luz, pigmento e papel. É aqui que começa a dúvida. Coloca luz, tira luz, coloca de novo. Parece que falta alguma coisa. Você tenta resolver, mas quanto mais resolve, mais claro fica. E aí entra o impulso de misturar mais um pouco. Só que aqui não precisava de mais mistura. Percebe que não é falta de detalhe, é falta de decisão? Quando tudo aparece, nada se sustenta. A luz não some por falta de cor, ela some porque não tem espaço para ela ficar. Às vezes, o problema não é o giz, não é o papel, é saber a hora de parar e onde parar. E aqui já não é mais sobre entender, é sobre perceber. A luz existe, ela está ali, mas ela ainda não se sustenta. Ela aparece, mas some, porque tudo pesa igual. Quanto mais você tenta resolver tudo, você perde. Não é mais sobre misturar, é sobre parar de controlar e parar de esfumar o tempo todo. Às vezes é necessário que para a luz ter estrutura, os detalhes apareçam. A beleza está nos detalhes. A luz não precisa de mais força, ela precisa de espaço. Precisa de detalhes, mas com limite, porque quando tudo aparece, nada conduz. E aqui não é mais sobre técnica, é sobre controle. Com o giz pastel seco na mão, a gente tenta resolver tudo. Tirar textura, clarear, deixar bonito, mas evita escurecer.
ainda mais se tratando de água. Porque água pede azul, logo concluímos que pede o tempo todo leveza. Mas será? Só que sem escuro a luz não se sustenta. Às vezes o que falta não é mais azul, é um toque mais profundo ou até um toque mais quente. Porque a luz não vem só do claro, ela vem do que sustenta ela. O problema não é escurecer, é saber onde escurecer. Observe aqui e você vai perceber um problema. Eu já tinha resolvido essa parte, mas eu voltei. Voltei a buscar o controle. Coloquei detalhes, apaguei e tentei colocá-los novamente. E quanto mais eu volto, menos claro fica. Isso aqui não é falta de técnica, é excesso de tentativa. Quando você resolve e não confia, você começa a apagar o que já funcionava. Nem tudo o que você perde precisa ser recuperado. Comenta aqui, você também volta e começa a mexer de novo? Às vezes, o que já estava certo se perde no excesso de correção. E aqui não precisava de mais detalhes, precisava de menos interferência. Não é sobre pintar água ou onda, é sobre parar de mexer. O problema não é errar, é parar de mexer depois de acertar. Aqui entra uma dúvida muito comum: impressionismo, profundidade e pastel seco. Parece tudo separado, mas não é. Profundidade não é detalhe, é o que você deixa aparecer e o que você deixa sumir. Quando tudo está no mesmo nível ou no mesmo tom, não existe profundidade. E é aqui que o impressionismo entra, não como estilo, mas como decisão. Nem tudo precisa ser definido, porque o olho completa. O pastel seco responde exatamente a isso. Ele não aceita excesso. Ele mostra quando você passou do ponto. E quando tudo isso se encontra, a luz deixa de ser algo que você coloca. Ela começa a atravessar. Porque quando você faz demais, você começa a competir com a luz. Cada detalhe que você coloca puxa o olhar para um lugar diferente e a luz perde o caminho. Profundidade não vem do quanto você resolve, vem do quanto você permite. No final, o que faz a diferença não é o quanto você fez, é o quanto você deixou a luz conduzir o olhar. É necessário que algumas partes desapareçam para outras existirem. Essa onda tem luz, mas ela não atravessa. Ela pode ir mais longe. Se você observar, você vai perceber que a luz está aí, mas ela divide espaço. Não é que falta cor, falta detalhe, falta clareza que conduz. Quando tudo pede atenção, o olhar não sabe para onde ir. E a luz perde o caminho. E quando a luz encontra o seu caminho, a pintura nasce. E é exatamente aqui onde a maioria das pinturas trava. Parece bonito, mas a luz não tem direção. Se isso faz sentido para você, comenta a luz que eu continuo esse estudo, mas de modo em que a luz ela atravessa. Aqui a luz ainda disputa espaço. Na próxima pintura, a luz atravessa a água. A água não tem cor,
ela só revela a luz que atravessa. E a luz nunca para no mesmo lugar. Ela aparece, ela desaparece, ela muda sem pedir atenção. Talvez pintar água seja mais observar do que controlar. Se você quer evitar que esse tipo de erro aconteça e aprender a enxergar a luz de verdade no pastel seco, se inscreva no canal. Porque quando a luz não funciona, nenhuma técnica salva a pintura.